Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos encerrando neste domingo a última lição do trimestre. Tivemos um trimestre maravilhoso, com lições muito edificantes, um assunto de extrema importância nos dias de hoje, que é a vida em família, principalmente a vida com Cristo em família. Podemos aprender sobre comunicação, sobre os cuidados, o relacionamento familiar na igreja. E estamos encerrando esse trimestre com a lição de título Relacionamento do Cristão com Deus e a Família. O textuário da lição diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, verso 37. A verdade aplicada é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Existem diferentes tipos de relacionamentos. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto, o aspecto relacional. De acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Está em João, capítulo 1, 14. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar, que incluía a mulher, Maria, um homem, José, bem como irmãos que nasceram de Maria e José. Portanto, Jesus experimentou também sua passagem na terra na forma de homem. Deus também quer que nos relacionemos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos e nossos irmãos. Nós que somos discípulos de Cristo, nos tornamos irmãos. É diferente a maneira como são tratadas as pessoas no mundo e a maneira como são tratadas as pessoas que fazem parte da família de Deus, da igreja de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus não só se relacionou com a sua família, mas também se relacionou com os discípulos, como se fossem irmãos. Portanto, a nossa família faz parte de uma família maior, que é a família de Deus. E para nos relacionarmos bem com Deus, temos que nos relacionar bem também com os nossos irmãos. Olá, querido. A paz do Senhor. Me encontro feliz em poder estar fazendo um comentário nesse dia para o nosso entendimento. No tópico 2, que diz o cristão e sua família. No 2.1 fala da importância da coerência. A família cristã, principalmente, ela há de ser coerente. Ela tem que ter uma coerência. O que é coerência? É aquilo que tem sentido, aquilo que tem harmonia. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade para com os da própria família, e que aquele que não cuida da própria família negou a fé. Existem muitas pessoas que estão em pé de guerra, pessoas dentro da própria família, e infelizmente alguns deles se dizem ou se passam como cristão, mas o cristão verdadeiro, ele é coerente. Ele tem o prazer em amar os da sua família, ele tem o prazer em socorrer, ele é altruístico. Então, nós não podemos falar com os lábios e negar na prática, porque para Deus o que vale é a prática, é os frutos. Não adianta você falar, alardear, divulgar por palavras, mas negar a eficácia por meio das suas obras, de maneira alguma. No tópico 2.2 fala, quando a família não se converte. Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho para com seus familiares, por intermédio de sua conduta dentro do lar e no convívio nas diversas ocasiões. Nem sempre nós teremos o privilégio de termos na nossa família, na nossa parentela,
todas as pessoas convertidas a Cristo. Às vezes, dentro da própria família, existem pessoas com diversos segmentos religiosos. Nós temos que respeitar, até porque a salvação ela é individual e Deus respeita o livre arbítrio de cada um. Mas nós temos que respeitar a pessoa na condição de pessoa, não ferir a dignidade da pessoa humana, mas sim respeitá-la, entender a sua posição, os seus questionamentos, as suas decisões e dar um bom testemunho para que essa pessoa seja alcançada por Cristo Jesus. É muito importante quando nós nos certificamos de que estamos fazendo o melhor para Cristo, o melhor para a nossa família. E o melhor a ser feito é dando um excelente testemunho. Porque não adianta nós falarmos somente de boca quando na prática somos reprovados. Quero também falar brevemente para vocês, no tópico 3, fala nosso relacionamento com Deus. Em Êxodo, capítulo 20, diz o seguinte: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Se tem uma coisa que depois da queda do homem, que depois que começou a surgir ídolos, as pessoas foram se afastando de Deus, surgiram-se vários deuses, várias crenças. Mas Deus, já prevendo isso, disse: não terás outros deuses diante de mim, ou outros deuses contra mim, porque tem pessoas que se agarram a um determinado Deus, ou deuses, que não são Deus, que não é Deus, e se contrapõe até ao próprio Deus. Mas o ensinamento é: não terás outros deuses diante de mim. Deus, o nosso relacionamento com Deus, é interessante que, se você for ver a vida de Enoque casou-se, teve filho normalmente, só quando chegou a 65 anos de idade, ele teve uma intensa dedicação a Deus, de forma que a Bíblia fala que ele andou com Deus. E isso chama a minha atenção, porque não diz que Deus andou com Enoque andou com Deus. Uma coisa é eu andar com você, outra coisa é você andar comigo. E Enoque andou de uma forma tão profunda, tão intensa, respirando Deus a todo momento. Então Deus, vendo a intensidade de Enoque em amá-lo, Deus o tomou para si. Mas esse relacionamento era baseado no amor, porque o amor é a coisa mais importante que o homem, quando eu digo homem, eu digo a mulher, possa possuir, possa produzir amor. Ou seja, conforme a pessoa ele produz o ódio, ele nutre o ódio, ele pode produzir também o amor, demonstrar o amor, viver o amor. E quando nós amamos Deus com toda a nossa intensidade, com todas as nossas forças, Deus ele vai estar no patamar de cima. No tópico 3.2, quando fala assim, discípulos de Cristo, dissensão e aborrecer, parece um contraditório, porque Jesus já tinha falado o seguinte, que
muitas casas ficariam separadas por amor a Ele. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, você está no núcleo de uma família, nem sempre quem está em volta de você, seja seu pai, seja seu irmão, seja seu tio, sua esposa, às vezes eles não compreendem o seu aceitar, a tua decisão. E aí entra aquilo que Jesus falou, que às vezes as pessoas, as famílias estariam divididas dentro do próprio seio por conta dele. Aí no tópico 3.2 diz assim: ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Você vai estar encontrando em Salmo 27, Salmo 27, 10, Hebreus 13, 5 e 6, várias referências que vão embasar a nossa fala, que Deus tem que estar em primeiro lugar, tomar o primeiro assento em nossas vidas. Tem pais que abandonam os filhos por conta de Cristo. Já houve na história pais que deserdaram filhos, que expulsaram filhos de casa por ele ter aceitado Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E esses filhos corresponderam da seguinte forma: Jesus não deixo jamais. E pagaram um altíssimo preço por conta disso. É justamente isso que a palavra vem dizer no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Deus tem que estar acima de tudo, acima do nosso pai, acima da nossa mãe, acima dos nossos filhos, acima do nosso emprego, acima dos nossos bens. Não quer dizer que eu vou deixar de amar os meus pais. Pelo contrário, agora, conhecendo Cristo, o amarei com mais intensidade. Não quer dizer que eu deixarei de amar os meus filhos por conta de Deus. Pelo contrário, conhecendo Deus, deverei amá-lo com mais intensidade. Todavia, se me for obrigado a fazer a escolha entre Deus e meus pais, entre Deus e meus filhos, entre Deus meus bens, entre Deus e qualquer outra coisa, prevalecerá Deus. Assim deve ser o nosso relacionamento, até porque o nosso Deus, ele tem poder para fazer tudo sobre nós, tudo por nós. Inclusive, é Ele que nos prometeu morada eterna ao lado de Cristo. Meus amigos, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, cada um de nós profundamente. Que esta lição, que este momento que passamos aqui, possa servir para Deus estar abençoando a vida de vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos terminando mais um trimestre da nossa escola dominical. O ser humano tem uma capacidade de aprender infinita. O conhecimento não ocupa espaço no nosso cérebro. Portanto, estude, releia essas lições que são muito importantes, muito edificantes, irão fazer muito bem para o seu lar. E põe em prática aquilo que você aprendeu. Não adianta nada você estudar, você ler, você adquirir o conhecimento, se você não colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Que Deus abençoe vocês, que a família seja abençoada por Deus, que as nossas famílias, os nossos lares estejam abrigados debaixo da mão do Altíssimo, para que estejamos protegidos dos ataques do maligno
e dessa sociedade que cada vez mais se aprofunda no pecado, cada vez mais se distancia de Deus. Que nós estejamos protegidos, que nós estejamos com os nossos olhos voltados para o alto e que Deus continue abençoando a cada família. E assim o desejo do nosso coração. Amém.